seguidores, olá, amigos, pessoas que me seguem. A gente está chegando com um novo canal chamado Saúde Integrativa. Eu sou Ana Keila, terapeuta integrativa, e venho trazer para vocês esse programa maravilhoso, cheio de novidades, tirando muitas dúvidas. A gente vai ficar aberto depois para que vocês possam dizer o que pretendem, a temática que desejam. Estamos aqui. Hoje nós estamos falando de aromaterapia. E a aromaterapia é uma ciência, é uma terapia maravilhosa, milenar. E temos a visita e a convidada especial, Vitória Mota. Que Olá, gratidão, Vitória, tudo gratidão bem? por estar aqui, gratidão pelo convite. Vamos ter outros também. E aí a gente vai começando a falar um pouquinho da aromaterapia. Ela é uma terapia milenar. Ela começou no Antigo Egito. As pessoas usavam muito a terapia dos óleos essenciais para trabalhar justamente as pessoas quando elas eram depois da morte. E aí eles usavam os óleos justamente para que essa passagem dessa vida para outra trouxesse para as pessoas plenitude e mantinham os corpos em conservação, porque eles achavam que quando a pessoa acordasse no outro lado, elas iriam estar do mesmo jeito que o corpo estava aqui nessa vida. E aí, com o passar do tempo, foram percebendo que alguns óleos eles eram muito bons para tratamento das pessoas que estavam vivas. E aí, como a história ela chega na Europa e vai começar a fazer os perfumes, é isso que a aromaterapia traz. Então, ela traz o segundo momento com os perfumes. E quando a gente fala de perfumes, a gente fala de beleza e cremes cosméticos que ainda são usados hoje na atualidade. E Vitória é uma grande amiga, uma companheira, uma aluna eterna e trocas de conhecimentos. Ela vai falar um pouco da vida dela, do que é que ela faz. E também o uso dos óleos essenciais, que ela faz uso não só com as massagens, mas também para inalação, porque tem uns benefícios também, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês, o quanto ele beneficia o relaxamento, né, a partir da inalação. E aí, Vitória? Eu achei muito interessante a tua fala, né? Porque muitas pessoas estão conhecendo agora a aromaterapia. Mas olha, desde quando a gente tem essa ferramenta, né? E é uma ferramenta fitoterápica totalmente natural. E eu conheci ela para tratar queixas mesmo. Então, eu comecei principalmente com a queixa da ansiedade, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu faço muito uso voltado para as massagens, então eu agrego, né? Você falou dos cosméticos, voltado para um perfume, para um hidratante, que a gente pode misturar, isso, né? Para um hidratante, aí a pele absorve, tem uma absorção muito rápida. E o que eu acho muito interessante é que quando a gente inala, a gente tem o uso de inalar, o uso tópico, né? Isso. E quando a gente inala, em 2 minutos, ele já está na corrente sanguínea. Isso. Não é? Então, ele passa no sistema nervoso primeiro, né? É o sistema límbico, que está ligado ao nosso sistema nervoso central. Ele vai passar para ele e vai trazer as características, dependendo do óleo que a gente está usando, ele vai trazer aquele benefício e a eficácia. Então, para todo o corpo, é a partir de 5 minutos. Ele já está no corpo todo, trazendo melhoras para as pessoas que estão, por exemplo, taquicardia. Sim. Uma pessoa tá nervosa naquele momento ali. Então, passa um pouquinho atrás das orelhas, porque chega mais rápido ao sistema nervoso. Né? Tem um timo, né, que é maravilhoso, é nosso sistema imunológico, quando esse timo está bem trabalhado, quando ele está com tudo organizado, a inalação também ajuda a equilibrar o sistema imunológico, que é isso que mantém a gente com bem-estar. Aconteceu isso muito após a pandemia, as pessoas começaram a me procurar, eu já estava trabalhando há muito tempo com reiki e com florais, mas aí eu percebi que o descontrole, o que deixa a pessoa após a pandemia, né, ela deixou com, vamos dizer, com sequelas, né? Deixou com sequelas, foi justamente a lavanda. E aí a gente tem as lavandas que são processadas no Brasil e tem as lavandas que são processadas fora do Brasil. E aí a lavanda, ela vem trazer a palavra principal, se você pesquisar. O que é que a lavanda traz? Sedação. Olha que massa. Né? Então, você está com adrenalina, está com todos em aceleração muito grande. E aí ela vai dar uma acalmada,
junto com as outras técnicas, que são as ferramentas que a gente já conhece, que são as terapias, né, que vem colaborar. E melhorou muito. Então, foi quando eu percebi que as pessoas estavam juntando 2 ou 3 terapias e colaborava com o acompanhamento do médico, o alopata, que é a medicina tradicional. Né? Porque como nós somos práticas integrativas, nós somos colaboradores dos médicos, né? A gente é parceiro, então o médico manda e diz assim, olha, eu estou precisando que você ajuste, essa pessoa está com a pressão alta, crise de ansiedade, que depois da pandemia as pessoas ficaram com essas situações em suas vidas, e aí a gente traz a aromaterapia. Exatamente. Ela é acessível, ela é regulada e no nosso país, graças a Deus, ela é liberada pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa. A gente está tudo regulamentado. Não existe, assim, existe a questão de que você precisa de um terapeuta formado para te orientar. E vão existir óleos que podem ser colocados diretamente na pele e existem óleos que nós não vamos poder colocar na pele. E aí a gente precisa que o profissional, né, oriente a pessoa para que ela use. Há um exemplozinho. Não pegue o óleo essencial de canela e coloque diretamente na pele. Ótimo. Porque ele vai provocar uma queimação. Exatamente. Não é isso aí? Então, existem óleos que a gente não vai poder colocar utopicamente, né? Exatamente. A gente vai precisar de um óleo carreador, que é um óleo vegetal, no qual a gente vai diluir essa canela, porque a canela, ela tem o seu uso maravilhoso também para o benefício da gente, principalmente no campo energético, mas ela tem que ser diluída em uma quantidade menor. Então, precisa-se de um profissional, uma orientação, para que a gente não venha fazer algo que não dê certo, porque a gente tem algumas pessoas que procuram, mas eu li e eu quero usar. A gente tem que ter cuidado com isso. Isso, principalmente falam muito sobre, Vitória, ingerir o óleo. Sim, na culinária, porque o óleo essencial, ele pode ser usado, mas precisa-se também saber qual, de alguém que oriente como é que pode ser usado na culinária. Isso. Né? Uma das coisas que a gente usa muito nos nossos encontros são as águas saborizadas. Ai, amo. Então, a gente tem o uso do limão siciliano dentro de uma garrafinha. A gente enfeita ela cheio de rodelas de melão, laranja, o manjericão, não é isso? Mas bota lá umas 2 ou 3 gotinhas de óleo essencial de limão siciliano. Perfeito demais. Minha gente, isso traz uma limpeza para os nossos chakras, para o sistema digestório. Fantástico. E aí, trazendo para a linha científica, que eu já venho pesquisando ao longo de muitos anos, eu acho, né, eu estou calculando aí mais ou menos uns 8 anos que eu já sou aromaterapeuta na prática e vendo o cliente usar e sabendo do retorno, que é o feedback, não é isso? A gente precisa saber. E aí, como que você se sentiu? E eles voltam e falam das melhoras que tiveram. Mas existem os artigos científicos que os profissionais da área da ciência estudam. Então, existem já muitas coisas, se você der uma pesquisada na internet, no nosso Google acadêmico, né? Tem lá algumas coisas já publicadas sobre a colaboração do óleo essencial em algumas práticas medicamentosas. Junto a outras ferramentas, né? Sim. E aí, a gente tem aí um monte de benefícios que os óleos essenciais, eles entram. Exatamente. Tem questões com a gestante. Tem que saber os óleos essenciais que você pode usar, específico para gestantes. Tem óleos que não podem ser usados, que eles podem ocasionar até terminar, os 5 meses de gestação, a gestante não pode fazer uso de nenhum óleo. Né, de jeito nenhum. E aí também tem os bebês, né, nas massagens, na Chantala. Então, existem os benefícios. O bebezinho está passando por um processo de dentição, está chegando os dentinhos, ele está lá incomodado, não sei o quê. Então, existe um tipo de lavanda específica, chamada lavandim. É uma lavanda brasileira. Ela é mais fraquinha, ela é usada justamente para crianças, onde se pode fazer uso. Por exemplo, no banho. Prepara o banhinho da criança, aquele morninho, e bota lá 2 gotinhas. E deixa ela um pouquinho imersa, e o corpinho sentindo. Perfeito. E aí ela vai ter uma maravilha, uma situação maravilhosa na vida dela, para que ela venha
melhorar esse processo, né, da dentição. Isso. A questão também debaixo do pezinho do bebê, esse lavandinho, né? Quando ele estiver agitado, com cólica. Diretamente, a gente pode usar também diluído. Diluído com óleo. O olhinho pode ser de coco, né? Pode ser um olhinho de amêndoa, né? Isso. Que óleos você usa mais, assim, para fazer essa carreação com óleo? Para massagem, especificamente para a área da massagem, eu costumo pegar um óleo vegetal, mais de coco, de abacate. Aí, dependendo, para face, pronto, mulheres. Questão de beleza. Você pode agregar o óleo de jojoba, né? Legal, sim. O óleo de jojoba junto com melaleuca, que aí com a fusão, elimina. Quem tem marquinhas de espinha? Sim. Né, na face. A gente pode misturar lavanda, copaíba, melaleuca. Que bom. Né? E aí clareia manchas e trata a pele. E aí eu, como massoterapeuta, a gente pode fazer os movimentos, né? Estimular o colágeno natural da pele. E no corpo, assim, por exemplo, você vai tratar uma pessoa, certo, dependendo, na sua anamnese, aí você especifica o óleo que você vai usar para o benefício dela, você dá uma explicada, como é que você faz? Isso. Diante das queixas, eu pergunto principalmente se tem pressão alta ou pressão baixa, né? Eu venho usado bastante o de capim-limão. Muitas pessoas amam o cítrico porque tem um efeito calmante também, o cítrico, né? Tem gente que tem pressão baixa, aí eu já não agrego muito a lavanda. Isso. Né? Porque a massagem, por si só, ela já baixa a pressão arterial, né? E aí eu coloco um lavanda, baixa de vez e vai salvar pra mim. Vai dar um sono danado na pessoa, né? Eu costumo agregar o capim-limão, o limão siciliano, o laranja selvagem, agregando mais os cítricos. Pois é. Aí a questão também, você tocando aí na questão da laranja. Acho legal. Porque nós temos aí a laranja doce, a laranja amarga e a laranja... Essa que você falou. É laranja selvagem. Que deve ser a mesma que a laranja amarga. Elas devem ter isso. Provavelmente. São tantos óleos de laranja que eu venho vendo. E aí a laranja, ela tem essas propriedades. E o principal no sentimento que ela traz é a alegria. Isso. Alegria de viver, né? O ânimo. Nessa pós-pandemia, novamente, a gente traz as pessoas ficando muito tristes. Isso. Não é? Uma tristeza muito profunda. E a laranja, de que forma? Não só na massagem. Você orientaria também um banho, um escalda-pés. Nossa, uma maravilha, né? Ficar certeza. Com os pés imersos nessa água, com as folhagens. Exatamente. Para que as pessoas possam se tratar. Isso. Eu acho que o principal desse programa é a gente perceber que existem coisas que a gente pode adquirir, mas também pode você pedir uma orientação e dar continuidade. E eu sempre digo, você sabe disso, eu gosto de prezar sempre pela autonomia. Boa, é verdade. Não é? Então, a autonomia não significa que as pessoas elas não vão deixar de procurar o terapeuta. Isso. Significa que elas vão conseguir ser mais centradas, ter mais foco, buscar se conhecer melhor, se tocar. Isso. Que coisa que você faz? Automassagem. Não é? As reflexões. E exatamente. Aí você também, dentro dessa massagem, você faz com que as pessoas elas meditem. O que é que elas fazem também? Que você conduz. Que eu percebo isso. Quando você me dá massagem, quando eu recebo a massagem. É muito carinhoso o trabalho que ela faz. É a terapia corporal, né? Eu acredito que não é só a massagem. Palavras, né? É o que a gente fala no início, como uma meditação. Isso. É o que a gente agrega. Veja que lindo, porque a gente aguça os 5 sentidos, a gente já trabalha o sistema nervoso, né? Tanto com o olfato, colocando um aromazinho para a pessoa cheirar. Tanto no óleo também, durante a massagem. Finalizo com um escalda-pé, muitas vezes quando a pessoa tem um tempinho. E aí, eu agrego também na ventosa. Vamos dizer que é uma pessoa que chega com baixo ânimo, com baixa energia vital. Recentemente, eu recebi uma paciente assim. E aí, coloquei nos pontos de alegria de viver para tratar o emocional. E finalizei ela dizendo que frequentemente está usando a laranja. Ela, para que serve esse ponto aqui? Aí eu disse, alegria de viver. Aí ela, e eu venho usado a laranja justamente para ativar esse ânimo. Vê que lindo. Lindo. Aí eu disse, pega um copinho com água e bota uma gotinha de laranja aí. Isso. Tome, mentalize, né? A alegria ficando. Né? E pegando esse gancho da questão da alegria,
Aí eu trago para a medicina chinesa, né? Sim. A medicina chinesa, ela percebeu também que após a pandemia, o entristecimento estava ocasionando o que a gente ouviu falar muito, pneumonia, problemas nas vias respiratórias. E esses problemas nas vias respiratórias, ela na medicina chinesa, como a gente estuda isso na linguagem do corpo também, ela traz tristeza, ela vem do entristecimento. E aí a gente tem a laranja e hoje a gente está aqui pertinho inalando o eucalipto. Sim. Que foram como todos eles, a gente trabalha o antisséptico, o antibactericida e o antifúngico. Na natureza desses óleos essenciais, só um óleo tem as 3 características, que é o melaleuca ou tea tree. Sim. Não é isso? Ele vai ser antifúngico, antibactericida e antiviral. E anti-inflamatório. E anti-inflamatório. Então, foi muito usado por mim, dentro do consultório, o tempo todo, no nosso difusor, o uso da melaleuca. Não é? Então, estava ali em contato com as pessoas, mesmo com máscara, atendendo, e a pessoa com máscara... Lembra? Eu sempre fazia uso da melaleuca, usei vários vidrinhos. Porque os vidrinhos que a gente compra, geralmente tem 10 ml, mas são 200 gotas. Eu lembro quando eu chegava no espaço da Keilinha, aí ela tava lá, a melaleuca diluída com álcool, né? Eu chegava e já fazia assim, ó. Desse jeito. Eu usava também muito em água. Sim. Né? Eu gostava de jogar, né? Porque às vezes tem pessoas que não gostavam muito, porque a gente já usava o álcool em gel, não era? Era. Hoje é mais o álcool líquido. 70, mas mais. E a gente precisava fazer isso para a gente dar continuidade aos nossos atendimentos, porque a gente sabe que é bom. Ele é muito colaborador, a prática integrativa. Demais. O quanto ela beneficia, incrível, assim, pessoas que eu passaria, acho que o dia todo aqui contando a história de quantas trouxeram como feedback para mim. Olha, minha vida antes disso, minha vida pós isso, das terapias, não é isso? A gente escuta muito no Reiki, florais, que vai ser outro programa, e a aromaterapia. Foi principal nesse momento, foi a gente ver as pessoas com as suas... segurança, né? Porque foi um momento que deixou as pessoas inseguras. E o medo, ele se instalou justamente. E agravou tanto a questão da ansiedade, tanto a baixa libido. Isso. Né? Muitas pessoas ficaram com baixa libido. E o baixo ânimo também remete a isso, baixo ânimo, né? A baixa autoestima. Mexe se sentir demais. assim preso, não é? Isso. E assim, sem possibilidade, sem poder fazer o que fazia antes, né? De poder até caminhar. Me lembro que eu fiz várias caminhadas de máscara. Meu Deus, eu estou super sufocada. Pelo menos a gente queria caminhar para relaxar. Isso. Mas a máscara nos impedia. Mas mesmo assim, mais uma dica, dentro da máscarazinha descartável, um pinguinho de melaleuca. Um pinguinho de melaleuca. Era. E é interessante essa questão da libido, porque aí eu comecei a fazer um estudo e aí eu vi o ilang-ilang junto com o gerânio. Sim. A fusão dos dois. Essencial. Maravilha. Podendo ser diluído, né, no óleo fracionado de coco, mas existem pontos específicos do corpo que a gente pode aplicar para estimular a libido, o ânimo de viver, com o ilang-ilang e o gerânio. Que ótimo. Muito interessante. Portanto, o ilang-ilang, ele também é usado na cosmética, né, na área de cremes. Ele tem um cheiro meio puxado para as rosas, porque ele não é brasileiro. O ilang-ilang, ele não é uma erva brasileira. Tanto é que o ilang-ilang, ela é uma flor amarela. Ela não dá no nosso solo brasileiro, né? Tem as regiões mais frias, no qual ela é cultivada. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho, bem rapidozinho, que é sobre como é feito o processo de tirada desse óleo, dessas que podem ser folhas, cascas, raízes. Os óleos essenciais vêm de vários lugares. Isso, né? Não é só de flores, né? Também, da fruta, né? Também, do processo de maceração. Nossa, a né? extração Fleurejo. é incrível. Tem várias possibilidades que esses óleos são tirados. E era dessa forma que os antigos faziam também. Exato. Né? Então, aí a gente tem inúmeras marcas no Brasil e a gente não vai indicar, a gente não veio aqui para fazer indicações, mas a gente vai falar das possibilidades que ele tem para a vida da gente. E uma coisa bem importante, Keilinha, é a diferença entre a essência e o óleo essencial, rapaz. Porque eu sou uma pessoa que eu cuido da asma. Eu não sou uma pessoa 100%... meu sistema respiratório é ótimo, eu envio isso todos os dias. Mas tem hora que tem uns picos, né? E aí, eu, inalando a essência, eu senti que meus brônquios, eles se fecharam. Diferente do óleo essencial.
Isso. Né? Incluindo isso aí que você fala, da extração. Foi a maneira que o óleo essencial, o que ele diferencia? A essência. A gente chega numa loja de produtos e diz, eu quero comprar uma essência, que eu quero fazer uns sabonetes. Isso. Como eu faço alguns sabonetes glicerinados, que você sabe. Essa essência, ela houve um processo de diluição e ela tem pouco do óleo essencial. Muito pouco. Certo. Ela não é, já o óleo essencial é a essência pura daquilo. Por isso que ele precisa de uma diluição. Então, os outros óleos, eles podem ser usados para fazer limpezas da casa, por exemplo, o eucalipto. Existem óleos essenciais de tratamentos que a gente compra em 100 ml. E eles são diluídos em 5 litros, 10 litros. Sim. Então, existem esses óleos essenciais que são os que a gente pode fazer o uso tópico, né? Ele pode ser usado na culinária. Tem muita gente que usa orégano, sim, camomila, manjericão, que estão tudo concentrados. Você não é obrigado a ter a planta ali verdinha, mas ela está concentrada naquele vidrinho de 10 ml. Show. Para culinária. Então, os grandes chefes aí, se você pesquisar o uso do óleo essencial, né? Na cosmética, eu uso muito do ylang-ylang. E o gerânio é muito utilizado para o controle hormonal. Controle hormonal, exato. Né? Então, o gerânio, por exemplo, as mulheres que estão chegando no período da menopausa ou pré-menopausa e tendo seus sintomas, o uso regular do gerânio diminui os sintomas. Olha que massa. Né? As insônias, as agitações, os quinturões que as mulheres geralmente relatam. Isso. E aí eu conheci que junto com a terapia da acupuntura, que era outra pessoa que trabalhava comigo, ela usava isso também para fertilidade. Porque como ele regula o hormônio, então a mulher que tem um hormônio desregulado, junto com outra prática integrativa, fazia com que ajudasse para que essas mulheres engravidassem. Olha que interessante. É. Eu passei muito tempo trabalhando com uma pessoa, ela trabalha com acupuntura sistêmica, e lá ela fazia o uso do óleo de gerânio, diluído com carreador. Fantásticos resultados. Eu acredito demais. Maravilha, maravilha, o gerânio. E assim, para criança, você chegou a fazer algum atendimento, ou para adolescentes? Porque os adolescentes também ficaram com sequelas. Com certeza. Assim, a questão de adolescente e de criança, eu tive pouco retorno, assim, né? Porque eu acredito que os pais, assim, eles se deram uma prioridade, pelo menos foi o que eu recebi como terapeuta. Eu espero, sim, que muitos terapeutas tenham recebido crianças, adolescentes, que eles tivessem, assim, esse acesso, né, que é muito importante. Porém, para mim, como terapeuta, não apareceu crianças e adolescentes, assim, nessa busca, tanto para massagem, tanto para óleos essenciais. Meu público-alvo, assim, desde a pandemia e até antes, é muito de mulheres acima de 20 anos até os seus 50 e poucos anos. Foi interessante você ter falado isso. Porque eu tinha percebido que alguns pais relatavam que justamente os seus filhos estavam tendo alguns problemas assim. Então, foi como você disse. Eles estavam dando prioridade a cuidar deles. E é isso que eu quero entrar numa parte reflexiva. Boa. Quando a gente cuida bem da gente, a gente pode cuidar bem do outro. Se eu não estiver bem, não adianta tentar. Então, eu como terapeuta, eu sou muito idônea nisso comigo. Se eu não estiver bem, e naquele dia eu tiver marcado algumas pessoas, isso é uma dica para os terapeutas e para meus ex-alunos, porque eu digo sempre isso a eles. Não atendam. Porque você não vai estar ali inteiro. Né? O nosso equilíbrio é o principal para que o outro fique bem. Se você chega para o outro e não consegue entender, fazer a escuta. E é o princípio do silêncio, é isso. É escutar. Escutar são pequenos detalhes nas entrelinhas que a gente vai perceber onde é que a gente pode colaborar, ajudar, indicar. Que é isso que o terapeuta faz. Ele não prescreve. Ele indica, ele orienta. Isso. Então, a precisão disso é a gente estar bem. Com certeza. Não é? Eu aprendi e isso. a gente usar muito meditações, reflexões, silêncio, jejuns. Respiração consciente. Consciente. Uma coisa tão simples, né? A gente pensa que é uma besteira, mas a questão do jejum, eu não falo a questão você vai deixar de comer a carne. Não é a carne. É o jejum do silêncio, isso que ela falou agora. O jejum do silêncio é fantástico, porque às vezes a gente quer muito falar e não está nem falando, nem está se escutando. Eita, boa.
E acontece muito isso com os terapeutas. Eles fazem os cursos, fazem os treinamentos, mas na parte prática atropela a escuta. Essa questão do nosso silêncio, desse momento em que a gente se encontra para se preparar para o atendimento. Sim. Isso é uma dica importantíssima. Meu Deus, fala um pouquinho certeza. sobre isso, acho tão bom. É tão bom realmente a gente parar para dar atenção para isso. Porque como terapeuta, eu sou terapeuta integrativa complementar. Agora estou fazendo a graduação em terapia ocupacional. E eu aprendo todos os dias a ouvir. Eu amo ouvir. Eu tô para ouvir. Eu aprendi principalmente com você. Escute mais e fale menos. Esse é o que a gente chama do jejum do silêncio. Né? Porque se o paciente está indo para se ouvir, para trazer solução para a vida, a gente como terapeuta, a gente não é psicólogo, né? Então, a gente vai estar ali como orientador, como escuta. Então, o jejum do silêncio para quem é terapeuta e até para si mesmo, né? Às vezes a gente quer palpitar demais na vida do outro. Mas o outro está para ser escutado, então você como terapeuta escute, porque o outro vai receber muita clareza quando se escuta. Em casa, ele não está falando com ele mesmo. A gente tem essa prática, né? De falar sozinha. Inclusive, indico demais. Mas a prática do jejum do silêncio é isso. É voltar para si. É se ouvir, se escutar. E a crença de que, não, eu não consigo me escutar. Minha mente é muito barulhenta. Isso é uma crença. Que você pode enraizar novos hábitos até você aprender a se escutar de novo. Né? Pegar mais leve com você. Tá aprendendo uma coisa nova? Pega leve com você, se escuta, né? Você é terapeuta? Se escuta e escuta. Porque é aquela coisa de ouvir é uma coisa, escutar é outra. É uma prática, né? Você ouvir é você dar atenção. É você abrir realmente os olhos. É a prática da meditação ativa, né? Perfeito. Escutar. Nossa, gratidão por você ter falado, porque é a prática da meditação ativa e até passiva. A gente como observador, né, do todo, do que está acontecendo. Então, para mim, é importantíssimo. O jejum do silêncio é importante demais. E a meditação? Meu Deus. Olha, eu tenho até uma... que eu posso compartilhar com vocês, que às vezes a pessoa diz assim, eu não tenho tempo de meditar. Sim. Aí eu digo assim, tá bom. Mas durante o dia você escova os dentes, né? Você toma um cafezinho, né? Você toma uma água, com certeza. Então, no momento que você está bebendo a água, sente a água descendo pela tua traqueia. Respira profundamente durante o dia, que a gente chama de micromeditações. Isso. Né? Eu costumo ter os meus pit stops, principalmente quando eu acordo. Que é prática de meditação mesmo. Eu não acordo agitada, meu Deus. Não. Eu preciso acordar, respirar. Inalo, já deixo meu óleo essencial, vê se? Do lado da cama. Pingo uma gotinha. Inalo, faço minhas orações, porque eu gosto muito de orar. A disciplina, né? Isso eu é uma disciplina maravilhosa. Pronto, que linda. Não ser peso, não é? Porque fazer algo que é bom pra gente, e até digo porque na nomenclatura das práticas integrativas, ele utiliza a terapia como uma prevenção. Olha... Pega lá, você pega a lei do Ministério, né, a resolução que institucionaliza as práticas integrativas no Brasil, que são 29, Sim. não é isso? Ela vai dizer lá, por quê? Ela é preventiva. Olha. Ela não é para depois que está instalado. Ela vai colaborar, a prática integrativa? Vai. Isso. Mas ela vai ter uma eficácia nisso aí que você faz. Se acordar, se sentir a água. O café, até o ardor da pasta. Você está escovando o dente. Você não precisa parar, ficar na sua estátua de lótus. Não, de jeito nenhum. Parar o dia para meditar, não. Isso. Não é? Pequenas práticas durante o dia. Previne uma ansiedade, previne um estresse, porque, minha gata, as queixas de estresse, de tensão no trapézio, porque a gente sabe, né? Tensão no trapézio, o que é? Vai tudo pro trapézio. Tá em demasia, tá muito grande. Então, se a gente tem como prevenir com automassagem, prevenir com a autopercepção, que é um exercício. Se você diz assim, eu sou uma pessoa muito nervosa, sou uma pessoa muito estressada, isso é uma crença que você pode trabalhar, ressignificar, tratar. Isso. Né? Com as práticas que a gente tá aqui disposto para propor, agregar e expandir.
Desse jeito. Não é? As pessoas, quanto mais elas procuram se escutar, se perceber, vai colaborando para esse processo. Nossa, com certeza. Né? De sentir tudo que passa e saber que cada coisa é a seu tempo. Já aconteceu uma vez, você falou, ai, achei tão legal, me trouxe uma memória. Eu estava num trabalho e uma pessoa começou uma certa discussão. Porque nós estamos assim e com muitas demandas, não sei o quê. E ela olhou para mim e de repente fez assim, e você? Por que você fica tão calma? Porque eu estou prestando atenção em que caminho eu vou poder atuar. Boa. Então, o que acontece muito com os nossos barulhos é que a gente faz barulho em cima de barulho. O que acontece? A gente toma as coisas com o quê? Com precipitações, que a gente chama de impulso, de rompante. Quantas coisas acontecem por aí, que o rompante foi o causador de você não ter pensado, você não ter uma mente consciente. Né? Então, a prática integrativa, ela diz isso. É o pressuposto dela. É que você faça as coisas consciente. Exatamente. A pressa, como diziam os meus avós, a pressa é inimiga da perfeição. É verdade. Não é isso aí? É isso mesmo. Então, fazermos as coisas, né? Você vai fazer uma prática, você não é obrigada a criar um script todo meticuloso, mas você pode fazer algo, como ela acabou de dizer, gente, beber uma água. E você sentir que ela está... O que ela vai trazer como benefício? Nossa Senhora. O H2O, né? Os órgãos sentindo essa água. Percebe, quando você acompanha, isso é uma prática do yoga. Você percebeu o caminho. Olha que lindo. Né? Não é massa? E aí você sente. E aí quando você é consciente disso, te deixa muito bem. Demais. Não é verdade? Demais. Eu acho que esse é o caminho que nós precisamos voltar. Sim. Né? A gente não fez a tarefinha lá atrás e hoje eu noto que os nossos povos, os nossos amigos precisam dessa informação. Por isso que esse programa é tão importante. Demais. Muito importante. Qualidade de vida, né? E trazer para as pessoas essa consciência, Sim. essa percepção de si. Boa. Ela garante muitas coisas lá na frente. Garante a nossa maturidade e a chegada da velhice. Sim. Né? Uma consciência, se cuidando. Exatamente. Né? A atividade física, que é uma beleza o que você anda fazendo, eu vejo nas suas postagens, né? Eu sou uma das fãs dela, né? Ai, claro. E aí ela faz essa... mostrando como é que ela se alimenta, quando ela chega na academia. E isso não é só um marketing do trabalho dela. É mostrar que ela está falando daquilo que ela pratica. É uma isso filosofia, né? Trazer qualidade de vida diante do processo. Porque todo mundo vai ter um estresse, todo mundo vai ter uma ansiedade. Sim, temos que estar bem. Né? Mas como é que a gente vai lidar com ela? O sentimento é para ser sentido. A lavanda está lá para nos auxiliar. Com certeza. O reiki está lá para nos auxiliar. A massagem está lá para nos auxiliar. Mas tudo isso que a gente falou aqui para vocês é para trazer qualidade de vida. Diante desse processo aí que está acontecendo. Com certeza. Tem inúmeros processos que ocorrem, né? A pandemia, ela foi um dos processos... Para nós que estávamos vivendo nesse momento contemporâneo, ele foi, assim, um grande marco. Nós estamos fazendo parte dessa história. Como já existiram outros momentos também que as pessoas ficaram... Quando a gente vê lá atrás, existiram. Sim. Mas como a gente estava aqui agora, a gente pode contar do agora. Verdade. E que história a gente vai querer deixar para depois, né? Eu sempre digo, que semente a gente está deixando? Nossa, fica a reflexão aí para todos, hein? Essa semente, né? Tem tantas coisas que ainda vão chegar por aí de informação para as pessoas. Quando vocês falam de crianças, estou com algumas coisas aí pensando sobre as questões. É importante tratar. Elas precisaram viver também enclausuladas e aí ficaram com algumas sequelas. Os idosos. Sim. Né? Principalmente. Sim. Então, lembrar de sempre estar ciente de si. Exatamente. Expandindo a consciência, expandindo o autocuidado, autopercepção de si, jejum do silêncio, que aprenderam também. Hoje foi um exercício, não foi? Foi. Demais. Foi com essa muito aprendizado, não foi? Foi.
E aí a gente precisa sempre estar refletindo. E aí não precisa, como a Vitória traz como um exemplo, não precisamos ter um tempo. Ter um tempo para, mas a qualquer momento. Até o ato de, como ela citou aqui mais uma vez, a água. Então, agradeço muito esse momento, mais uma vez. Sei lá, não tem inúmeros momentos com você, que é uma troca de experiências que a gente vive, né? No nosso cotidiano. Às vezes a gente está um pouco distante, mas... Sempre que a gente se junta, é tanto aprendizado, minha gente. É 4 horas conversando. Aí passa a hora que a gente haja nem café, vê. Né? E chá. Então, agradeço, Gratidão, Vitória, mais uma vez. Pelo convite. Você é uma grande sabedoria, né? Uma menina tão jovem. E como eu digo, né? Posso dizer aqui agora ao vivo. Pode. Um espírito velho. Sou sua discípula. Você sabe disso. Então, o pessoal que está acompanhando a gente, obrigada. Vão ter outros episódios aí maravilhosos para que a gente possa partilhar, né? E trazer sempre para a saúde integrativa autonomia. Gratidão.